falar um pouquinho sobre o cérebro do bebê e a gente pensar um pouquinho desse processo de neuroplasticidade na infância que muitas vezes é vista aí como janelas de oportunidade, né? São momentos muito especiais e ao mesmo tempo de muita vulnerabilidade para o desenvolvimento e para a formação dessa criança como um todo. Então a gente vai falar rapidamente aí do desenvolvimento cerebral e aí fazer algumas correlações, né, com o risco, né, o risco para o atraso, o risco para uma lesão. Por que a gente tem que entender esses processos? Por que num recém-nascido pré-termo é tão importante a gente entender como que é o processo de formação cerebral no finalzinho, no terceiro trimestre de gestação? Falar um pouquinho da neuroplasticidade na infância e fazer algumas reflexões para a prática. Então, o desafio é grande para pouco tempo, tá? Eu não vou falar desde lá da embriogênese da coisa, eu vou pegar um pouquinho mais para frente, tá? Mas todo mundo sabe que aí tem alguns processos antes, né? Então a gente tem lá a concepção, a formação do zigoto, aí aquela coisa de mórula, blástula, gástrula, eu não vou entrar nisso agora. O que eu quero dizer é que quando a gente começa o processo de diferenciação celular para a formação dos órgãos, o primeiro sistema, né, a ser desenvolvido é o sistema nervoso, com o que chama de neurulação, a formação do tubo neural. Esse é um período super vulnerável para o acontecimento mesmo, né? Dos defeitos de fechamento do tubo neural, como a mielomeningocele. Então, eu não vou me atrelar muito aí, eu quero falar desse período mais adiante do desenvolvimento cerebral, tá? A gente tem, então, a nossa maquinaria, a nossa estrutura relativamente pronta ao nascimento. Mas, antes, o que a gente tem, né? A gente tem um processo inicial de intensa proliferação neuronal. É claro, eu não tinha essas células nervosas formadas e eu preciso que elas vão nascendo. Então, tem um processo inicial de proliferação neuronal, um processo intenso do que a gente chama de neurogênese, nascimento de novos neurônios, lá no comecinho da formação cerebral. Depois, a gente precisa de um processo de diferenciação neuronal. A gente sabe que a gente tem células nervosas diferentes. A gente tem as células da glia, a gente tem os neurônios, a gente tem astrócitos, a gente tem até os próprios neurônios, a gente tem células que são piramidais, tem células que são de várias formas diferentes e que vão ter várias funções diferentes. Então, a gente precisa primeiro do nascimento dessas células, que é a proliferação neuronal, mas depois a gente precisa de um processo de diferenciação dessas células. Elas vão tendo seus formatos adquiridos e depois a gente precisa de um processo de migração neuronal. Por quê? Porque elas não nascem aonde elas não brotam, elas não nascem onde elas vão ficar, né? Às vezes elas nascem em um local do cérebro, mas elas precisam migrar para outro, para irem fazendo a conformação do cérebro como um todo. Ok. Esse processo de migração neuronal, diferenciação neuronal, a gente tem aqui mais ou menos as semanas de gestação em que isso acontece. Nesse processo de migração neuronal, a gente também tem um processo importante a partir daí, de formação dos giros e sulcos. Nessa imagem, vocês conseguem ver, por exemplo, que esse cérebro aqui, de um bebê de 7 meses, ele é mais liso do que o cérebro do bebê aos 9 meses, ao nascimento de termo. O que isso significa para a gente? Essa formação dos giros e sulcos garantem para a gente a especialização dessas áreas,
o aumento da área de conectividade, né? De uma área poder conversar para uma área com a outra, quanto mais enrugadinho eu tô, mais perto, né? Ó, se eu tiver uma folha de papel esticadinha, o que está nessa ponta, muito dificilmente vai conversar com essa ponta. Mas se eu começo a amassar isso, a área de superfície faz com que essas células que estariam mais distantes consigam se comunicar mais facilmente. Para isso que servem uma parte, né, desse processo de formação de giros de sulcos cerebrais. O que acontece se um neném nasce aqui, ó, no 7º mês, em que eu não tenho isso, né? Eu não tenho a formação desses giros de sulcos. Um problema que pode acontecer aí se chama lisencefalia. Eu tenho um encéfalo liso, né? Isso gera dificuldades muito grandes nessa criança, uma dificuldade de regulação de comportamento, dificuldades intelectuais. Mas por quê? Porque esse cérebro não maturou o suficiente para formar essas estruturas cerebrais e, consequentemente, isso vai interferir na formação sináptica. Porque se eu tenho as áreas próximas, fica mais fácil desses neurônios se conversarem. Então, nesse último trimestre de gestação, que é quando os nossos bebês prematurinhos, né, nascem, a gente tem um processo intenso de formação sináptica, ou seja, as estruturas neuronais estão ali, mas elas começam a conversar entre si. Eu começo a ter também um processo de mielinização, ou seja, aumenta a condução, a velocidade de condução do estímulo nervoso nessas células. E eu começo a ter também, gente, poda neural. Por quê? Porque o nosso HD aqui ele não é infinito, né? Ele tem várias formas de se conversar, de se conectar, mas para que ele otimize algumas funções, a gente precisa cortar algumas que não são reforçadas. O processo de poda neural, sinaptogênese, ele vai se intensificar depois do nascimento, mas ele já começa nesse último trimestre. Então, algumas dessas questões tornam o cérebro do prematuro muito vulnerável, mais vulnerável do que já é, né, às lesões, né? Além de uma imaturidade sináptica, vamos dizer assim, nível elétrico, a gente também tem uma imaturidade estrutural, né? A gente tem áreas ali, como por exemplo, as áreas ao redor dos ventrículos, que são altamente vascularizadas. A gente tem um amolecimento ali dessa matriz germinativa, né? Ela é muito propensa a lesões, muito facilmente, por isso que a gente vê muitas lesões que a gente chama hipóxico-isquêmicas, né? A falta de oxigenação e rupturas, hemorragias peri- e intraventricular, ao redor desses ventrículos, que são áreas muito vascularizadas em que a gente tem uma ruptura muito fácil desses vasos no período gestacional ali do último trimestre, tá? Então a gente tem o que a gente chama de vulnerabilidade, né? Bebê de risco. Por que um prematuro é um bebê de risco? Por toda essa imaturidade no desenvolvimento cerebral. Bom, mas quando a gente nasce de uma maneira mais rápida aqui nessa conversa toda, a gente tem a nossa maquinaria pronta, ou seja, já está ali o que vai ser cerebelo, já está ali o que vai ser tronco encefálico, já está ali diferenciado o que vai ser o cérebro e cada uma das partes dele. Mas o que acontece depois do nascimento? Esse cérebro vai ganhar em volume, né? Em tamanho, né? E em função. Então, quando a criança está ali no começo do desenvolvimento, mais ou menos 1/4 do desenvolvimento geral do nosso cérebro vai acontecer no nascimento, antes do nascimento. 1/4. Mas a estrutura ela está pronta. Depois, esse aumento de volume, ele só vai acontecer em algumas
áreas, não aparece uma área nova, não aparece uma estrutura nova, elas já estão ali, tá? No estágio inicial, a gente tem uma taxa de formação de neurônios aqui na casa de 250 mil novos neurônios por minuto. No nascimento, a Lu falou lá do livro, né, dos 100 bilhões de neurônios, e que depois chegou à conclusão que são 87 que a gente tem, mas no nascimento esse número é bem grande, né? No nascimento, o número de neurônios é superior a 1 bilhão, só que vai acontecendo o processo de poda sináptica e de apoptose, de morte neuronal, justamente para buscar as áreas, as redes mais funcionais, mais eficientes, mais econômicas, que são reforçadas, tá? Ok. Aqui é só uma continuação daquele desenho, que eu gosto dele para a gente comparar justamente, ver a imagem cerebral. Mas esse é um outro artigo bem interessante que mostra para a gente todos esses processos, o de neurulação, migração neuronal, proliferação, mas ele mostra também que os processos que eu comentei, que acontecem depois do nascimento, o processo de mielinização, ele começa no final da gestação e ele se intensifica na primeira infância, mas se mantém ao longo da vida. O processo de sinaptogênese, ele é mais intenso até a adolescência, mas isso não significa que nós não temos o potencial para construir novas sinapses depois disso. Isso são janelas de oportunidades, como estava lá no título da aula. E o processo de apoptose, que é morte neuronal, justamente para a gente trabalhar com a efetividade, eficiência do funcionamento cerebral, tá? Então, embora essa neurogênese, a formação de novos neurônios, cortical, no córtex, na casquinha que a gente tem ao redor do encéfalo, e a migração neuronal, elas continuem, esse processo de aumento do volume, do tamanho do cérebro, ele vem muito mais da expansão das células da glia e desse processo de mielinização que se intensificam e aumentam o peso, o tamanho, o volume cerebral ao longo do crescimento, tá? Bom, o que é a neuroplasticidade na infância? Eu vi várias e várias descrições. Eu sempre gosto de começar a falar de neuroplasticidade perguntando para vocês o que é plástico. O que é plástico? Olha só, deixa eu ver, não tem nem tantas coisas plásticas. Isso é de plástico, a capinha do meu celular é de plástico, minha caneta é de plástico. O que é o plástico? O que isso tem em comum? O que essas três coisas têm em comum? Por que eu chamo isso de plástico, isso de plástico, isso de plástico, né? Tudo bem, eles têm um material em comum. Mas o que é o tal do plástico? O que é uma capacidade plástica? Quando a gente fala em plástico, a gente está falando de algo que é moldável. Eu tenho um material aqui que se molda numa coisa dura, numa coisa mole. Não é assim? É moldável. O plástico é moldável, ou seja, a neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de se moldar. Mas isso aqui se molda sozinho? Não. Isso aqui se molda sozinho? Não. Tem que ter uma temperatura suficiente, tem que ter a máquina específica, né? Então, a neuroplasticidade é essa capacidade de se moldar, de se adaptar, de se reorganizar, de mudar frente a um estímulo. Frente a um estímulo. Quando a gente fala particularmente da neuroplasticidade, do desenvolvimento na infância, esse termo ele é bem inclusivo, ele envolve tanto o que a gente estava falando até agora, de neurogênese, de migração celular, de formação sináptica, dessas especializações das redes neurais, né?
tanto em nível, a Lu abordou muito isso, estrutural quanto funcional. Mas isso tudo leva ao quê? Leva à aquisição de um comportamento, de marcos do desenvolvimento motor e marcos do desenvolvimento não motor, como do desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, social, tá? Então, neuroplasticidade é um fenômeno que envolve todas as áreas do comportamento humano. Só que esse processo, ele vem da interação dinâmica com o ambiente. Existe uma dependência do processo de neuroplasticidade com o ambiente. Por isso que quando a gente fala de intervenção precoce, ou mesmo das condições normais, né, é diferente como o desfecho, como a criança vai se desenvolver se ela está num ambiente privado de estímulos ou em um ambiente enriquecido. Ela vai responder de maneiras diferentes, porque esse processo ele é totalmente dependente do meio, dos estímulos que essa criança recebe. Isso é um processo constante. Ele não é limitado à fase gestacional, ele não é limitado à primeira infância, ele não é limitado à infância toda, infância e adolescência. A gente tinha alguns mitos, né? Um mito da neurociência era isso, que não tinha neurogênese mais no adulto, acabou, né? Morreu o neurônio, morreu, não tem nunca mais. E hoje a gente sabe que principalmente em estudos do hipocampo, nem todas as áreas cerebrais tiveram esse mapeamento, essa contagem de células mesmo, mas o hipocampo é uma que se sabe que se tem até o fim da vida, 90 e tantos anos, a gente tem célula nova nascendo no hipocampo e faz todo sentido, é uma área de formação de memória. A gente tem novas experiências que formam novas memórias até o fim da vida. Então tem que nascer mais neurônio ali, não só fazer novas sinapses, né? Mas pensando hoje faz sentido, mas se a gente estivesse lá em 1980, eu estaria considerada louca fazendo uma afirmação como essa, né? Mas o que eu quero dizer é que esse processo, ele é constante, né? Ele se intensifica em alguns momentos. Ele se intensifica na infância, que é o que a gente chama de períodos críticos ou períodos sensíveis do desenvolvimento. E ele se intensifica após lesão. A gente tem uma nova janela de oportunidade, um novo período crítico após lesões encefálicas. Então, isso faz muita diferença para os momentos em que a gente deve repensar ou pensar e planejar a intervenção. Tá? Bom, esse processo de neuroplasticidade, ele tem tudo a ver com o processo de aprendizagem e formação de memórias. Ok? Bom, a gente falou de vários tipos, a Lu falou de alguns tipos de neuroplasticidade. Eu gosto dessa figura, ou de figuras nessa linha, né? Que mostram o quê? Vamos tentar entender. Vocês conseguem ver a minha setinha? Vejo onde eu estou apontando? Ótimo. Aqui a gente tem o quê? Ó, como eu falei, basicamente a nossa estrutura pronta. Eu tenho os neurônios ali, ó. Eu tenho um corpo celular, a bolinha. Eu tenho o axônio. Eu tenho poucos dendritos aqui, certo? Poucos prolongamentos e pouca conversa. Eu tenho poucas áreas de contato entre um neurônio e outro. Ou seja, a nossa estrutura está pronta. Mas funcionalmente o cérebro desse bebê ainda não achou os caminhos dessas redes neurais para dar para esse bebê independência, autonomia, movimentos, né? Então, ele nasce aqui, ele está totalmente dependente de outro ser humano. À medida que ele interage com o mundo e que ele perde esse aconchego, ele começa a descobrir, ele começa a buscar, ele começa a aumentar
as suas zonas de conexão, as suas áreas de conversa entre um neurônio e outro, estabelecer novos caminhos para a passagem do estímulo e da informação. Então, a gente tem aqui, olha, uma rede neural de uma criança de 6 anos de idade. Só que lembra que eu falei que a gente tem poda neural, a gente tem poda sináptica, né? Olha aqui, uma criança, um adolescente de 14 anos, ele tem redes mais efetivas. E é como se a gente tivesse dado uma limpada no HD. Então, a gente tem um HDzinho em branco, e a gente tem um HD que vai botando informação, botando informação, botando informação. Depois a gente tem que fazer uma limpa, senão buga. Tá? Tudo bem, gente? Sim? Não? Ok. Então, assim, a gente tem dentro do fenômeno neuroplasticidade na infância outros processos. Neurogênese, sinaptogênese, poda sináptica e poda neuronal. Eles são os pilares da neuroplasticidade do sistema nervoso. Esses processos biológicos, eles estão sujeitos a períodos limitados no tempo. Esses processos, eles são geneticamente programados. E esses, então, são o que a gente chama de períodos críticos ou sensíveis. Por que é crítico? É crítico porque eu tenho um potencial de plasticidade muito grande aqui. Quer ver uma comparação fácil? Se eu pegar um adulto e uma criança, nenhum dos dois sabem nadar. Nenhum dos dois sabem nadar. O adulto nunca nadou na vida. Eu jogar os dois na piscina, dar o mesmo estímulo, o mesmo treinamento. Quem vai nadar primeiro? Todo mundo concorda que é criança? Vai sair nadando primeiro? Então, quer dizer que ela tem mais neuroplasticidade do que o adulto? Não, os dois têm a capacidade de mudar frente a um estímulo, de formar novas redes, de aprender. Mas a criança, ela tem uma prontidão maior. É aquela história do HD, o HD dela está em branco. Você joga os estímulos, ela vai construindo as redes. O adulto tem um HD super ocupado já. E nesse caso, por exemplo, ele está ocupado com a rede do medo da água. Ele está ocupado com a rede de, eu vou me afogar. Ele está ocupado com como eu tenho que movimentar o corpo. A criança não. Ela está com o HD em branco. Você joga os estímulos e ela cria as novas redes. No adulto, a gente tem que desengessar algumas redes para fazer novas. Por isso que esses processos, eles são diferentes no adulto e na criança. Então, a gente está chamando isso de período crítico. É um período que ele está ali com uma prontidão maior para receber esses estímulos e formar essas novas redes. Ao mesmo tempo, a gente tem períodos que esse período ele é mais sensível. Neuroplasticidade é só boa? Aprende só coisa boa? Não, aprende coisa ruim também. A gente tem a plasticidade positiva e negativa, ou a plasticidade adaptativa, que vai no caminho da rede funcional, do estabelecimento de uma rede de conexões funcional, e a plasticidade mal adaptativa. Então, você reforça uma via ruim, ele aprende, ele fixa essa disfunção. Então, esse período ele é mais vulnerável também. Essas crianças são mais sensíveis a lesões, a interferência. Se a gente pensar particularmente nesse período intrauterino, ele é mais sensível a tudo o que acontece com a mãe, nutrição, diabetes gestacional, enfim, N fatores que não cabem agora aqui. E mesmo no período sensível pós-natal, ela também é mais vulnerável. A gente sabe desses fatores, né? Que fatores intrínsecos. Por que crescimento, peso e altura são o melhor indicador de saúde infantil? Porque também tem um reflexo sobre a formação geral desse indivíduo, mas também sobre a maturação, mas também sobre esses processos, tá? Então, ela está mais vulnerável, ao mesmo tempo que ela está mais suscetível a aprender, tá? Enfim, a gente tem
esse processo de sinaptogênese. Então, ó, neurogênese gênese, lembra? Livro dos Gênesis, é o começo, né? Da Bíblia, a origem. Então, neurogênese é a formação dos neurônios. Sinaptogênese é a formação de sinapses. Sinapse é aquele ponto, aquele lugarzinho de comunicação de um neurônio com o outro. É onde eu vou estabelecer uma via, um caminho de passagem da informação. Esse processo de sinaptogênese, ele é muito intenso em alguns momentos. É o que a gente está falando dos tais dos períodos críticos. Só que ele tem um caminho. E como é que é esse período crítico? Ó, ele é mais ou menos nesse sentido aqui. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, ó. De trás para frente. Daqui de trás para frente. O que isso significa? O que eu tenho aqui atrás? Região occipital, controle visual. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, a referência está aqui para vocês, é o tempo do curso da sinaptogênese. A linha pontilhadinha aqui, ó, é o córtex visual. É o visual e o auditivo. Quando o neném nasce, ele não forma imagem, ele não enxerga igual um adulto. Ele enxerga 30, 40 centímetros, que é a distância dos olhos dele aos olhos da mãe quando colocado no seio para amamentar. É essa a distância. Ele não enxerga cores, ele vai maturando, ele vai adquirindo essas habilidades ao longo do pico de formação sináptica, ou seja, eu começo a estabelecer redes que vão dando função. Então, eu tenho aqui, primeiro, o desenvolvimento do córtex visual e auditivo. Então, a gente vem daqui para cá, ó, aqui temporal, occipital, temporal. A gente tem depois, ó, se eu olhar aqui, a linha não pontilhada, a linha mais fininha, é a área da linguagem. Eu já estou vindo de lá de trás para cá. Eu estou chegando no córtex, passo pelo córtex motor e venho vindo para a região frontal. Se a gente olhar para a linha preta mais grossa, a gente tem um pico das funções executivas, cognitivas, que estão aqui, pré-frontal, ó, vem vindo de lá para cá. Não tem um negócio do... Como é que é? A adolescência do bebê aos 2 anos? Alguém já ouviu falar disso? Aí tá na adolescência do bebê 2 anos. Olhem o pico da curva de função cognitiva. Qual que é a idade? Entre o 1º e o 2º ano. Só que esse gráfico aqui, ele começa a ficar comprido, né? E ele se prolonga ainda até o final da adolescência. E esse processo de maturação, né, de estrutura cortical e tudo, né, não só de sinapse, aqui eu estou mostrando só as janelas de sinaptogênese, né, os períodos mais críticos de formação dessas redes. A gente tem aqui o pico das redes, da sinaptogênese, das funções cognitivas entre o 1º e o 2º ano de vida. Só que essa curva é a que mais se estende, ela vai lá para até 16 anos. Adolescente tem uma dificuldade enorme em regular comportamento, controle de impulsos, emoção. Olha só, a gente tem maturação dessas áreas ainda até o final da adolescência, por isso que é tão difícil lidar com tudo isso, tá? Enfim, entender neurociência faz a gente entender várias coisas na nossa vida, né? Mas a gente tem o quê, então? Só lembrando, isso aqui é um gráfico de sinaptogênese, de um boom de formação de sinapses, mas eventualmente, depois dessa proliferação e superprodução sináptica, eu tenho uma fase de poda. Essa fase de poda, ela é totalmente determinada pelo uso ou desuso. O que eu uso e reforço, eu faço inclusive um reforço sináptico. O que eu não uso, sai fora e limpa meu HD. Tá? Tudo bem, gente?
Quando nesse gráfico aqui, gente, quando essas linhas acabam, significa que para essas funções, para essas áreas, aqui no finalzinho, atingiu o número de sinapses relativamente igual ao que tem no adulto, tá? Bom, eu gostei bastante desse artigo. A gente tem várias referências diferentes que falam sobre os tipos de plasticidade em crianças. Eu achei esse um dos mais completos. Porque tem alguns artigos que colocam 4 plasticidades só. A prejudicada, que eles põem impaired, adaptativa, a excessiva e a vulnerável. Esse eu achei que ele tá a mais completa, né? Então ele coloca a plasticidade como a plasticidade do desenvolvimento, e ao longo do desenvolvimento a gente tem essa plasticidade, esses processos que compõem a neuroplasticidade normal. Então a gente falou da neurogênese, da sinaptogênese da poda neural, a formação das redes neurais, as alterações eletrofisiológicas que vão tendo ao longo do desenvolvimento e o próprio comportamento em si. Ok. Ele coloca em paralelo que essa neuroplasticidade do desenvolvimento pode ser prejudicada se alguns desses processos, por fatores genéticos ou moleculares, biológicos dessa criança, forem alterados. Então, por exemplo, ele coloca a síndrome de Rett, a síndrome de Angelman, a síndrome do X frágil, elas vão entrar em alterações que interferem nos mecanismos de neuroplasticidade dessa criança, nesse momento de formação cerebral e que carregam mudanças que vão ser estruturais e funcionais para a vida toda. Ele coloca também da plasticidade adaptativa, ou seja, eu tenho aquela do desenvolvimento normal, mas eu tenho uma plasticidade, que são os processos biológicos naturais, essa desenvolvimental, mas a plasticidade adaptativa é aquela que é mediada pela experiência. Então, aquela totalmente dependente do que eu vivo, dos estímulos, do contexto ambiental, ela é adaptativa. Eu me moldo através do ambiente, dos estímulos que eu recebo. Então, tem 2 pontos muito fundamentais aí, né? Família, condição socioeconômica. São 2 pontos muito importantes. Ele também traz a neuroplasticidade reativa, que é aquela pós-lesão, como, por exemplo, ali nos estudos em que eu tenho um insulto ao sistema nervoso, uma agressão perinatal, são muitos casos de paralisia cerebral, ou ele tem muitos experimentos de esterectomia, que faz uma ressecção de um hemisfério cerebral, e aí eles fazem a análise da plasticidade pós-lesão, né? Então a gente tem até um aparecimento de um novo período crítico aí, para aquelas áreas remanescentes estabelecerem novas redes. Mas também ele coloca essa plasticidade reativa, não só pós-lesão, mas pós uma privação sensorial. E os exemplos que ele coloca, por exemplo, são da surdez, e que ele tem alguns estudos que fazem ali um paralelo com a idade em que se deve colocar o implante coclear, até os 7 anos de idade tem uma modulação melhor dessa resposta e reversão do padrão sináptico, né, para que haja um desenvolvimento mais funcional da função auditiva melhor. A ambliopia, né, que é o... Me ajuda o nome popular, Ju? É o vesgo, é isso, né? Não tô falando... esse é o nome, né? Também é uma privação sensorial. Como é que a gente faz a reorganização cerebral para o tratamento nesses casos? Já viram criança com tampão, né? Usa o tampão, faz uma privação sensorial que gera uma neuroplasticidade reativa, uma readaptação frente à privação deste sentido e reorganiza, mas também tem uma janela de oportunidade aí, uma idade certa, os 10 primeiros anos para que isso aconteça. Depois dos 10 anos já fica muito mais difícil essa plasticidade reativa se reorganizar. Ele também traz a neuroplasticidade excessiva,
né? Que é aquela coisa da plasticidade mal adaptativa. Eu tenho muitas redes ativadas e déficits ali em podas neurais, então eu tenho uma desorganização do padrão de comunicação sináptica na distonia, por exemplo, nas epilepsias. E a questão da vulnerabilidade do sistema nervoso, particularmente também em algumas epilepsias e na encefalopatia hipóxico-isquêmica. Tá? Gostei bastante desse quadro, porque ele é bem completo, com quase todos os modelos de tipos de neuroplasticidade em crianças. Aí a gente tem 3 pontos, eu tô terminando, tá? Prometo, Ju. 3 pontos de reflexão para a nossa prática. Aprendizagem que a gente já comentou, né? Então, a neuroplasticidade é a base da aprendizagem no cérebro, né? De uma maneira muito simplista, porque não é só isso, aprender é formar novas sinapses. Não é só isso, é só o ponto, é o start, é o gatilho. Aprender forma novas sinapses, mas não para aí, eu tenho que reforçar essas sinapses, formar novas redes, tá? Enfim, a neuroplasticidade é a base da aprendizagem no nosso cérebro, e isso acontece tanto no desenvolvimento normal, quanto quando eu penso num cérebro danificado por uma lesão, eu preciso trabalhar com o processo de reaprendizagem. Então, eu preciso compreender o processo de aprendizagem para tratar de uma criança que vai iniciar esse processo novamente, ou que nasceu com uma dificuldade, eu preciso conduzir através do seu desenvolvimento a aprendizagem de novos padrões motores. Outra questão é que a gente falou muito disso, que a neuroplasticidade ela tem uma relação com essa capacidade de adaptação, a adaptabilidade, é uma palavra-chave na neuroplasticidade. Então, independente de como esse cérebro foi lesionado, ali nos tipos anteriores que a gente comentou, todos os cérebros dos bebês se remodelam constantemente. E vão codificando novas redes através de novas experiências e vão desenvolvendo comportamentos adaptativos. Então, é muito importante que a gente entenda o momento mais oportuno e a demanda que a gente deve oferecer para essa criança. Não pode estar fácil demais, nem pode estar difícil demais. Tem que ter uma dose adequada. E esse é o estudo da Novo, que alguém comentou agora há pouco aí, né? E eu achei tão bonita essa frase, né? Que é exatamente o que a gente faz. O objetivo final da reabilitação é induzir neuroplasticidade precoce, que restaura todo o potencial do cérebro lesado, né? E o precoce aqui pode ser um precoce de idade e pode ser o precoce logo após lesão. A gente tem que entender nos dois contextos. É começar o quanto antes, porque esse período crítico, ele vai estar tanto ligado à idade, quanto ligado ao período pós-lesão, tá? Olha só o artigo da Nova que aqui, ele é lindo e é maravilhoso, né? Eu tô acabando, é o último slide, Ju. Eu coloquei aqui a referência dela, na verdade não é um artigo, é um capítulo de livro, né? Mas vocês conseguem baixar. Ela traz eu coloquei como reflexões, né? Mas ela traz que os principais impulsionadores da plasticidade e da aprendizagem são intervenções baseadas em treinamento que aproveitam a plasticidade dependente da experiência. O que a gente tem aí, né, nesse pilar aí? A gente tem a plasticidade, que é a experiência dependente, então o que ela coloca como técnicas, abordagens interessantes nesse momento, né? A criança com um papel ativo no processo, tá? A terapia
mais orientada a uma tarefa específica, então treinamento direcionado para uma tarefa específica, repetição e intensidade da prática ativa da criança e salientar a motivação da criança nesse processo. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o enriquecimento ambiental. E aí, gente, o nosso foco é claro que é motor, mas a gente não pode esquecer que essa criança é um ser como um todo. É o motor, é o cognitivo, é o social, é o sensorial. É claro que nós não vamos fazer terapias centradas na organização cognitivo-comportamental. Nós não vamos entrar em áreas profissionais de outros colegas, mas nós precisamos entender algumas bases fundamentais desses processos que interferem dentro da nossa sessão. E a gente precisa trabalhar em equipe multidisciplinar, se a gente quiser promover o melhor para a nossa criança. E por último, nesse pilar, a gente tem as interações entre os pais e a criança, ou seja, família e criança. Porque a terapia, gente, ela não deve durar 30 minutos, 1 hora, 4 horas nas terapias mais intensas. A terapia é 24 horas. O tratamento, ele acontece ao longo da vida dessa criança. Então, educação em saúde, possibilitar uma boa interação dos pais com essa criança, que os momentos extra-terapia sejam proveitosos, com equilíbrio, né, gente? Porque os pais de crianças com deficiência mudam de papéis, eles passam a ser só ordenadores do cuidado, eu tenho que levar para as terapias. Não, eles também precisam de momentos pai e filho. Deitar no sofá, ver televisão, abraçar, brincar livremente, sem pensar agora é o horário de estimular o controle cervical. A gente precisa equilibrar essas questões, mas a gente precisa promover educação em saúde, empoderar esses pais a dar continuidade no tratamento ao longo de todo o período que ele não está conosco. Tudo bem? Acho que esse era o recado. Tem aí meu Instagram, se vocês quiserem deixar perguntas, comentários.